Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar mais um glória a Deus? Eu fiquei mal acostumado. Esse louvor foi tão tremendo que eu queria, meu Deus, a gente não quero perder essa atmosfera de adoração, e é nessa atmosfera de adoração que eu quero compartilhar essa palavra ao coração de cada um de vocês. Essa palavra, ela é como se fosse uma continuidade da palavra do domingo passado. Quantos estavam no domingo passado aqui? Então, domingo passado nós meditamos sobre Maria e Marta. Se você não estava, o vídeo já está no canal do YouTube, Marta e Maria aos pés de Jesus. E nós estávamos comparando como Maria, porque ela se colocou aos pés de Jesus, e aí nós vemos as 3 cenas que a Bíblia, os Evangelhos nos relatam. Nós vemos Maria, quando Jesus esteve na casa dela, Maria aos pés de Jesus, e Marta, que trouxe Jesus para casa, atarefada, cuidando das coisas da casa, e querendo que Jesus tirasse Maria daquele lugar para ajudá-la nas coisas que não eram necessárias naquele momento. E aí, Jesus disse que Maria tinha recebido a melhor parte, escolhido a melhor parte. Nós vimos como Maria e Marta, quando Lázaro morreu e Jesus chega em Betânia, e Jesus está fora ainda da cidade, da aldeia. Marta vai até Jesus e Marta fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E ela fala em um tom que a gente percebe a dor que ela estava vivendo, compreensível pela morte do irmão, mas ela estava quase que num limite de: Jesus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não fez o que eu esperava que o Senhor fizesse? E aí, pouco depois, Maria vai e encontra Jesus no mesmo lugar, porque é claro que Jesus ficou esperando. E Maria fala para Jesus a mesma frase: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A diferença é que Maria, que estava aos pés de Jesus na casa, quando ela encontra Jesus, ela vai aos pés de Jesus novamente. E Jesus, então, ele é compungido no seu coração. E é nessa sequência que nós temos aquele versículo que diz que Jesus chorou. Jesus chorou 3 vezes apenas, segundo o relato bíblico. Jesus chorou nesse momento da morte de Lázaro. Jesus chorou diante de Jerusalém, quando Jerusalém recusou e não reconheceu os dias da sua visitação. E Jesus chorou no Getsêmani, como ele estava naquele momento de angústia que ele vive, como nós lemos em Hebreus. Maria conseguiu gerar um ambiente para Jesus ter o seu coração quebrantado. E a terceira vez que Maria se coloca na presença de Jesus, a terceira cena, quando Maria e Marta estão naquela reunião, aquele jantar, aquela ceia, Lázaro estava sentado à mesa. Marta estava agitada, servindo junto com as pessoas. Mas Maria vai até Jesus e ela quebra aquele vaso de alabastro com aquele perfume caríssimo. E ela não somente coloca sobre a cabeça de Jesus, mas ela derrama nos pés de Jesus. E Maria vai pela terceira vez aos pés de Jesus. E porque ela fez isso, Jesus disse: o que ela fez vai ser relatado todas as vezes que o Evangelho for pregado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Maria aprendeu a importância de se colocar aos pés de Jesus, de depender dele, de se prostrar diante dele. E na semana passada eu compartilhei o quanto muitas vezes nós somos roubados pela agitação do dia a dia do nosso tempo de estar com o Senhor, de estar aos pés de Jesus. E nós saímos muitas vezes do nosso dia pela manhã e nós mal oramos, nós não lemos um versículo bíblico, e porque nós temos que sair, porque tem tantas coisas que nós precisamos fazer, e se nós não fizermos será uma tragédia. Tragédia é sair para fazer qualquer coisa sem estar aos pés de Jesus antes. Aos pés de Jesus nós podemos mudar as coisas que estão uma tragédia lá fora, pela bênção dele estar sobre as nossas vidas, pela unção do Espírito Santo estar conosco, porque a oração que vamos fazer vai mover a situação que precisamos, porque o texto da palavra dele, o ensino que ele tem para trazer, vai ser aquele decisivo para nós diante das situações daquele dia, temos recurso espiritual para vencer. E nós vimos desta maneira. Mas tudo que eu não quero é colocar uma impressão de que tudo que nós temos que fazer é orar e estar aos pés de Jesus. É claro que sim, mas o Senhor Jesus também nos chama para, depois que sairmos dos pés dele, nós vamos então caminhar, andar e vamos trabalhar. Ele espera que nós possamos ser frutíferos a ele. Jesus fez exatamente isso. Se você lê os evangelhos, você vai ver Jesus nas madrugadas orando sozinho. E depois, então, que ele estava aos pés do Pai, posso imaginar assim, ele sai, e ele expulsa os demônios, e ele cura os enfermos, ele discipula os seus discípulos, e ele aguenta, muitas vezes, aqueles homens que a gente pensa que eles eram tão santos, né? Mas no dia a dia, como devia ser difícil conviver com aquele monte de homens. Você já imaginou as suas maneiras
de pensar, a sua maneira de ser, as suas mentes sendo transformadas, não é? Como é que seria o dia a dia com uma turma assim? A gente andar com 2, 3 pessoas, isso já é difícil, com 12, você já imaginou? Precisava de muita unção. Jesus precisava de muita unção para isso. Mas, quando Jesus, todas as vezes que Ele falou sobre nós sermos enviados para trabalhar, para fazer algo, trabalhar na vinha, trabalhar no reino, fazer parte da sua obra que está sendo feita desde que Ele subiu aos céus, não é? Fica uma questão aqui que eu gostaria de ler com você. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu quero começar a entrar aonde eu quero que a gente possa meditar, refletir nesta manhã, porque ali nós vemos Paulo nos revelando alguma coisa acerca da morte e ressurreição de Jesus, e nós vamos ver então que Jesus, depois que Ele foi morto, e Ele esteve sepultado, Ele ressuscitou, a Bíblia nos diz que Ele subiu aos céus, e quando Ele subiu aos céus, fica claro que Ele concedeu dons aos homens, amém? Então Jesus concedeu dons aos homens. Sempre que eu pensava acerca de dons, muitas vezes eu ficava limitado a pensar em dons espirituais, é o que eu vou falar. Mas é inegável que Deus deu dons para homens, mesmo homens que não creem em Deus, mesmo homens que são ateus, mesmo homens que têm outras, homens e mulheres, bem claro, né? Homens no sentido plural, homens e mulheres, a humanidade. Deus deu dons. É inegável, nós conhecemos e podemos perceber como tem pessoas que cantam de uma maneira diferente, mesmo sem conhecer Jesus, sem contar os adoradores. Como tem atletas que têm uma performance absurdamente acima da média pelo seu biotipo, não é isso? Nós conhecemos lideranças, esquece às vezes a dificuldade que a gente tem com os políticos, com os líderes, mas existem líderes nacionais que fizeram história com uma capacidade, uma habilidade de negociação, uma habilidade de liderança, outros em habilidade empresarial, outros na área da saúde. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí esses dons, eles foram dados por quem? O cara fala que não está nem aí para Deus. Eu nasci assim, é dom inato, nasceu comigo, né? E é verdade que nasceu com ele. Só que antes dele nascer foi dado, aleluia. Então Deus deu dons para os homens. Agora existem dons mais simples, dom de hospitalidade. Você já teve aquela vizinha tão querida que fazia um bolo para você uma vez por semana, levava quentinho na sua casa? Ou que ficava preocupado se o seu cachorro estava tudo bem, se você ia viajar? Hospitalidade é um dom, atenção, cuidado, misericórdia. Quantas pessoas com atenção na vida daqueles que sofrem, né? Naqueles que passam dificuldade nesse mundo em que vivemos, e que fazem isso de graça muitas vezes, fazem isso espontaneamente, porque há um dom de bondade, há um dom de graça na vida dessas pessoas. E todos esses dons deveriam fazer o quê? Revelar o doador do dom. Essas pessoas deveriam parar e falar: Deus me deu essa capacitação. Isso vem de Deus. E deveriam dar glórias a Deus. Vamos orar para que todos esses possam dar glórias a Deus pelos dons que Deus deu para o bem da humanidade. Deus quer o bem à humanidade. Deus quer a humanidade tão bem que Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário, para que a humanidade possa receber a salvação pela graça, por meio da fé, pelo sangue de Jesus derramado, e esta salvação está disponível a toda a humanidade. Deus ama a todos igualmente. Mesmo aquelas pessoas que a sociedade pode considerar o pior que já viveu, Jesus morreu por ele também. Mesmo essas pessoas que muitas vezes até crente fala que tomara que morra. Eu não consigo entender algum crente falar uma coisa dessa acerca de quem quer que seja, por pior que seja a pessoa, por mais absurda que seja a situação, porque Jesus morreu por essa pessoa, Jesus perdoará os pecados dessa pessoa se ela se arrepender, se ela se converter a Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Nós não vamos concordar, não vamos aplaudir, mas nós não podemos chegar nesse nível abominável. Então nós vemos que Deus, Ele deu muitos dons para a humanidade. Agora, nós normalmente vamos ver os dons que sobressaíram mais, mas tem muitas pessoas anônimas, e que muitas delas, provavelmente, elas falam: puxa vida, se eu soubesse jogar basquete como Michael Jordan, essa aqui não é para todo mundo, aí eu ia ser alguém famoso, mas o que eu posso fazer é cuidar aqui dessas pessoas. Então, eu estou aqui num ambiente menor, então eu não tenho tanta expressão. Se a gente pensar em uma moeda que é avaliada a sucesso no mundo, que é dinheiro, pode ser. Então, normalmente, quem tem um dom fora da curva, se consegue gerar muito dinheiro associado ao seu dom, à sua habilidade, vai ganhar muito mais do que uma pessoa que vive uma vida normal, não é assim?
E isso não necessariamente é certo ou errado, mas normalmente isso está ligado a quanto de dinheiro alguém pode gerar a partir do seu dom, a partir da sua habilidade, a partir do seu talento. E vai ganhar quantias que muitos de nós nem imaginamos o que seria ao longo de uma vida. Porque soube negociar bem o seu dom, soube aproveitar bem da habilidade que recebeu. Mas se não conhecer a Cristo ao longo da vida, se não se dobrar aos pés do Senhor, se não reconhecer o Senhor como seu Criador, isso não serve para absolutamente nada no dia que bater com as botas. Ou pior, no dia que aposentar a sua carreira. Quantos jogadores de futebol a gente vê muitas vezes que morrem na mais absoluta miséria? Jogadores que foram caras que ganharam fortunas, que levaram multidões aos estádios, que deram entrevistas, foram procurados pela imprensa, todo mundo atrás, todo mundo querendo ouvir, e aí acabou o futebol, acabou o prazo de vida útil daquele dom, o dom prescreveu, e aí ele não tinha mais nada na vida. Que tragédia. Mas a palavra de Deus nos fala acerca de dons espirituais. E o dom espiritual, ele é algo tremendo, porque ele é algo que todos nós temos. Você que nasceu de novo em Jesus Cristo, você tem dons espirituais que estão em você. Só que o seu dom espiritual, ele não serve para absolutamente nada, enquanto você não fizer algo com ele. Para você ele não tem valor algum. Para você ele não pode fazer nada, ele não pode gerar nada. Mas, se você se dispuser a fazer algo por alguém, no momento em que você põe o seu dom em movimento, no momento em que você permite que Deus use o dom que Ele escondeu em você para a glória dEle, você não tem ideia do que Deus pode, quer e vai fazer através de você, com algo que está dentro de você, e você só vai perceber o valor quando você ver Ele em movimento na vida do outro. Na sua vida não funciona para nada. É um tesouro em vaso de barro. Está lá escondido, está lá parado, está lá paralisado, não dá para vender e comprar, não dá para fazer nada com isso. Mas quando você fala, Deus, usa-me para a tua glória, Ele vai usar você com as suas habilidades naturais que Ele te deu. Grandes jogadores de futebol se tornaram pregadores da palavra, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então o dom natural que Ele tinha, agora combinado com o chamado, um dom espiritual que Deus tem, pode fazer muita coisa, não é isso? Você tem habilidades, você tem recursos, você tem talentos que Deus te deu. E você tem dons espirituais que Deus escondeu dentro de você. E nós somos chamados para pôr todos esses dons em movimento, para a glória dEle, para sermos frutíferos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então veja, os dons espirituais, nós podemos passar muito tempo na nossa vida sem manifestá-lo. Alguns de nós temos um dom espiritual que ele pode aparecer de uma maneira mais clara, mas depois de um certo tempo, esse vai desencadear um outro, ou alguma situação vai nos permitir perceber algo mais. Quando nós decidimos pela fé, pôr em movimento, nós percebemos o que o Senhor escondeu em nós. Ou o Senhor pode trazer alguém para profetizar na sua vida e ativar o dom, ou revelar algo que está em você e você não sabia que estava em você. Eu não vou pregar sobre dons, porque o pastor Renato está dando uma série sobre dons, terças-feiras, 8:30 da noite, 8 horas da noite, é uma bênção, venha, nós estamos falando sobre dons, está sendo tremendo o ensino que ele está trazendo, mas eu quero pegar os dons no sentido de, a Maria, ela estava aos pés de Jesus, e nós todos temos que ser como Maria aos pés de Jesus, mas depois nós temos que nos levantar e andar, e como Jesus, sair e usar os dons que o Senhor nos deu, pela fé, pelo ensino, pela comunhão que nós recebemos com Jesus, para sermos frutíferos onde estamos, em nome de Jesus. Agora veja, o seu dom só faz sentido a partir do outro. Eu era pastor, só que eu não sabia que eu era pastor. Eu era líder de jovens, eu tinha um ministério numa igreja. Eu tinha pessoas que eu cuidava, que eu me preocupava. Tinham pessoas que se aconselhavam comigo. Eu era jovem. Já fui jovem, continuo jovem há mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí chegou um dia e veio uma pessoa e falou que Deus tinha um dom pastoral na minha vida. E aquilo naquele momento não fez o menor sentido. Mas depois que algumas pessoas começaram a fazer, começaram a falar, e o Senhor trouxe mais pessoas, aquilo começou a se tornar uma ameaça. Porque é uma coisa séria. Eu falo, como pastor? Como assim? Era a minha pergunta, não a sua. Como assim, pastor? E ao longo do tempo, gostei dessa, ao longo do tempo,
alguém reconheceu que haviam pessoas comigo que de alguma maneira eu as pastoreava. Então pastores impuseram mãos e me consagraram ao ministério pastoral. Agora, eu sou pastor, hoje, para quem que eu sou pastor? Para vocês. Porque tem bilhões de pessoas que não têm a menor ideia de quem eu sou e eu não faço a menor diferença na vida delas. Mas se vocês me consideram pastor, e se eu posso exercer o dom de ministério pastoral na vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor, porque pastor é um dom espiritual, não é uma habilidade natural. Eu não sou guru, eu não sou um palestrante motivacional ou de autoajuda. Eu prego a palavra de Deus. Mas além de pregar a palavra de Deus, eu quero cuidar da vida daqueles que Deus me deu e que me reconhecem como pastor. Então, somente na vida de vocês, ou se eu sou pastor em algum lugar, eu sou pastor aqui, porque aqui este dom que está em mim, e que para mim mesmo não serve para nada, porque eu não posso me pastorear, mas se eu pastoreio vocês, vocês são abençoados e eu sou abençoado e Deus é glorificado. Sabe aquele conceito de que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? É a mesma coisa. Então, se eu exerço o dom por amor na vida de vocês, eu exerço o dom por amor a Deus, Deus é glorificado e neste caso, é claro, eu vou ser abençoado por fazer parte da obra de Deus na vida de vocês. Na vida de vocês, na vida de pessoas que a gente não convive aqui, mas que leem as coisas que a gente escreve, que a gente publica, e assim os pastores que fazem parte conosco, nós somos um corpo de pessoas chamadas por Deus neste lugar. E nós precisamos então transbordar os nossos dons, mas pode parecer para você, o único dom que tem na igreja local é o dom de pastor. E se eu não sou pastor, eu tinha que ter o dom de tocar e cantar. E se eu não toco e não canto, eu também não tenho nada para fazer. Então eu vou cuidar de criança porque eu dou aula na escola onde eu trabalho. Isso não é dom espiritual, isso é habilidade. Ser mestre para crianças é uma unção. Ensinar a Bíblia para crianças não significa alguém que cuida bem de crianças. Porque tem gente lá em cima que, com certeza, durante a semana, quer estar a quilômetros de distância de uma criança chorando. Amém. Mas o Senhor tem habilidades que você já conhece. Talvez até você tenha habilidades que você não conhece, porque há um massacre para bloquear dons e talentos que são diferentes do que hoje é aceito como algo necessário ou razoável. Por exemplo, a beleza. A beleza feminina, tem mulheres que são consideradas belas hoje, que talvez 60 anos atrás seriam consideradas fora de padrão, feias. E 100 anos atrás, ainda mais. Porque os padrões de beleza são mudados conforme outras conveniências. E aí as mulheres perdem a percepção da sua própria beleza, que Deus colocou, cada beleza diferente das outras belezas, porque você é única, você é particular. Você pode não ser bonita como alguém que é famosa, mas quem disse que ser famosa como aquela mulher é uma bênção na sua vida? Tem muita mentira sendo colocada no dia a dia. Tem muita forma de bloquear as pessoas de encontrar os seus talentos, os seus recursos e de manifestar algo abençoador, algo prazeroso, porque está fora do que se convencionou considerar o que é o padrão. E na igreja acontece a mesma coisa. E a Bíblia fala de corpo, como foi pregado aqui já. Corpo é cada um no seu lugar e cada um na sua função. Deus tem dons na sua vida que você não vai saber enquanto você não se dispuser a usar. O dom de exortação é um dom importante. Se você olhar alguém fazendo uma coisa que percebe que vai acabar mal, que a pessoa está num caminho desajeitado, e você, com uma habilidade natural, vai dar um conselho, tudo bem, muitas vezes funciona. Mas se a unção do Espírito Santo despertar em você o dom de exortador que está adormecido, e você falar com amor e cheio de poder e cheio de unção, não vai nesse caminho porque não vai dar certo. Enquanto você fala isso, o Espírito Santo de Deus vai trafegar através das suas palavras e vai tocar o coração dessa pessoa e o seu dom de exortação vai se manifestar e vai ser bênção para a pessoa, vai ser bênção para você que Deus te constituiu para ser útil na vida de pessoas, em unção, e isso vai glorificar o nome do Senhor. Ou se você tem prazer de receber pessoas na sua casa, e você tem o dom da hospitalidade e você não sabe, e você abre a sua casa e recebe pessoas, a palavra de Deus diz que aqueles que praticam hospitalidade muitas vezes receberam na sua casa anjos. Tem uns que amam servir,
E como é necessário numa igreja, num corpo, ter pessoas que se preocupam em servir. Nós temos a nossa diaconia, que são pessoas que têm um dom, uma graça para servir. Aí mistura hospitalidade com acolhimento, não é? Com o dom de serviço e ainda com uma autoridade de diaconia. É tremendo, porque a pessoa que entrar vai se sentir acolhida. Agora, tem pessoas, se você colocar lá, boa tarde. Não tem nada de errado, é o jeito dela. Tem gente que é meio fechado, apesar de ser crente e convertido. Precisa ser trabalhado. Mas talvez se for dar um bom dia, a pessoa nunca mais volta na igreja, porque é uma desgraça a forma do cara se expressar socialmente. Precisa romper porque é tímido, ou porque um dia já foi ofendido por pessoas, ou porque está de mau humor. Você percebe que existem dons espirituais fundamentais, escondidos e talvez não tão visíveis, mas que fazem parte do que o Senhor estabeleceu para você, do que o Senhor quer ver você se movendo. Todos nós temos que evangelizar. Todos nós temos que pregar o Evangelho? Glória a Deus. Todos nós temos que pregar o Evangelho. Mas alguns são evangelistas. Alguns Deus chama para o ministério de evangelismo. A Fúvia é uma evangelista. Teve uma época, eu gosto de lembrar essa, porque essa parece uma coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento, porque uma vez alguém foi entregar um folheto numa tinturaria, alguma coisa aqui, e aí perguntou, você conhece, como é que é? Foi você que foi? O que é? Você conhece? O Willy foi evangelizar naquela tinturaria. Aí ele falou, você conhece Jesus? É porque ele deu um folheto. Jesus não, mas a Fúvia, a pastora, eu conheço. Quer dizer, Jesus não conhece a Fúvia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela tinha pregado. O boletim, exatamente, foi entregar o boletim. Porque o evangelista, ele é conhecido como alguém que prega o evangelho. Não é? Nos salões de beleza, nas lojas, tem muitos lugares aqui em Alphaville que as pessoas conhecem ela. E eu sou um anônimo, ninguém sabe quem eu sou. Eu preciso explicar, deve ser de casamento, eu sou casado com ela. Mas por quê? Porque o evangelista é uma pessoa que tem uma ousadia de chegar no lugar para falar de Jesus e para tomar a frente e sair pregando e encontrar qualquer coisa para pregar o evangelho. A gente foi comprar um vestido uma vez para a Fúvia, não para mim, para ela, e a gente entrou na loja. E a Fúvia estava falando do vestido, estava a vendedora e tal. Essas vestes são maravilhosas, vestes lindas, mas você já viu vestes de louvor? A vendedora parou assim, falou, como assim, né? Aí das vestes de louvor veio as vestes brancas e alvas, lavadas pelo sangue de Jesus, que nos dá vestes de louvor para adorá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, o evangelista ele usa coisas. O Filipe, que é um evangelista, que é relatado em Atos, ele é descrito, apresentado como Filipe, o evangelista. Ele era diácono, mas ele se tornou evangelista no seu ministério. Você lembra daquela cena no deserto? Deve ser um cortejo, né? Aquele oficial dos etíopes, né? Lendo Isaías sentado numa liteira. Né? A liteira é aquela coisa, aquele lugar de o cara importante vai sentado, vai 4 caras carregando ele, ou 6 caras, dependendo do peso do sujeito, né? Aquela coisa horrorosa. E aí ele vai lá lendo, e ele está lendo o livro de Isaías, e o Senhor coloca aquele evangelista para pregar para aquele cara que naquele momento, no meio do deserto, estava lendo o livro do profeta Isaías, e não estava entendendo o que ele estava lendo, mas ele estava tão sincero, Deus, o que é esse negócio que eu estou lendo aqui? Aí o Espírito Santo leva o Filipe para o deserto. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui no deserto? Estou em disciplina, tem alguma coisa errada comigo. Aí vem aquela caravana, aí o Espírito Santo fala para ele alguma coisa. Aí imagina a cena, o cara está sentado lendo, aí tem aquela janelinha assim bonitinha, aí do lado da janela tem um cara correndo do lado dele, falando com ele pela janela, lá de fora. Aí, e aí? Entende o que você está lendo aí? Fala sério. Que pergunta louca para fazer para um oficial, um cara importante, lendo um texto. O cara chega pela janela e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? O cara podia falar, você pensa o que eu sou analfabeto? Guardas, matem-no, né? Simples assim, acabava o evangelismo ali. Mas o Senhor dá habilidade para o evangelista enxergar uma oportunidade onde ninguém mais veria. Talvez alguns perguntassem, não, eu estou perdido, como é que eu faço para chegar em cidade X? Né? Você entende o que você lê? Aí o cara falou, não. Posso te explicar? Entra. E ele pregou o evangelho para o cara. E o cara se converteu naquela viagem.
Aí o cara entendeu tanto o evangelho que encontraram um oásis no deserto, falou, tem água ali, posso ser batizado? De onde ele tirou que ele tinha que ser batizado? Da pregação do Filipe. O Filipe tinha aquela oportunidade, pregou tudo, pregou do Gênesis ao Apocalipse, falou da volta de Jesus, falou de denominações, falou de adoração, falou de tudo, explicou, perguntou, pediu desculpa, e o cara falou, eu quero ser batizado. Aí o Filipe batizou o cara. E aí naquele momento Deus inaugurou o teletransporte, acabou de pregar, aí Deus tirou o Filipe e arrebatou o Filipe até Azoto. E ele foi continuar a obra em outro lugar. Muitas vezes o Senhor te põe perto de pessoas para você evangelizar, e depois que você fez, você tinha que fazer, Deus vai te levar para outro lugar. Quer mudar de emprego, não aguenta mais onde você está, precisa que Deus te mude, te tire daquela situação, prega o evangelho para todo mundo, que daí quando você acabar de pregar, Ele pode levar você para um outro lugar. Amém? Bom, então veja, os dons, eles têm o dom de intercessão, o dom de serviço, o dom de misericórdia, o dom de acolher as pessoas que sofrem e de uma maneira amorosa, mas de uma maneira que vai revelar Jesus Cristo. Nós não somos ONG, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós vamos cuidar dos que sofrem para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. E nesta ordem, pregar o Evangelho e cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro é a nossa prioridade. Nós temos que fazer ambas as coisas, mas se tivermos que escolher, vamos pregar o Evangelho. Porque não adianta a gente arrumar a vida da pessoa e ela morrer e ela sair daqui sem Jesus. O dom de misericórdia, então, ele vai se estabelecer desta maneira na vida daqueles que sentem um desejo maior de cuidar de pessoas. E podemos pensar em vários dons. Vocês já entenderam onde eu quero? Paulo fala em 1 Coríntios 12:1 que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais, mas ele também fala em 1 Coríntios 14, versículo 1, que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Isso é o que o pastor Renato está trazendo na terça-feira. Mas por que nós precisamos entender quais são os nossos dons? Porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos ser úteis nas mãos dEle. E aí você fala, pastor, mas eu não sei pregar como o evangelista X. Você não precisa pregar como ele, você tem que pregar como você, com a sua linguagem, com a sua cultura, com o seu vocabulário, com a bagagem de palavra que você tem. E quando você começar a se envolver na vida da pessoa, os dons que o Espírito Santo escondeu dentro de você vão se manifestar. Mas sabe quando eles vão se manifestar? Quando você estiver conversando com alguém. Quando você estiver interessado em fazer algo por alguém, enquanto você estiver em casa, sentado, se lamentando, discutindo, esperando, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque o dom não tem como se manifestar na sua vida, a não ser quando tem alguém diante de você, que o Espírito Santo quer usar exatamente o que Ele escondeu dentro de você, para abençoar essa pessoa. Não será antes, sabe por quê? Porque precisa que você acrescente fé. Glória a Deus. Precisa que você acrescente fé. Amém. Melhorou. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não sabe que os dons espirituais existem, você não pode fazer nada perfeitamente. Mas a partir de hoje você é indesculpável. A partir de hoje você sabe. Há um dom de Deus na sua vida e Ele quer usar para a glória dEle. Você precisa usar o que Ele escondeu dentro de você para a glória dEle. Você precisa manifestar isso, porque quando você manifestar, vai ser a maior alegria espiritual que você vai ter nesta vida. Fazer a diferença na vida de outra pessoa. Não há nada melhor no mundo espiritual do que fazer o bem para alguém. Isso é tão sério que até mesmo no mundo natural, as pessoas que passam o ano inteiro sem pensar em ninguém, aí se envolve, dá uma cesta básica de 5ª categoria, dá um presente arrebentado, mas faz parte do Natal solidário, dê alguma coisa, ai, estou me sentindo bem. Faz bem dar. Melhor ainda é dar o melhor do que dar uma porcaria. E melhor do que dar alguma coisa boa, é dar algo do reino de Deus. É dar a vida de Deus. É dar algo que vem do céu. O Senhor espera então que nós venhamos a fazer parte com Ele. Há uma oração do Senhor Jesus, que ela é uma oração que está fora do tempo. Parece que é uma oração eterna. Porque quando Ele orou naquele tempo, aquilo estava acontecendo. Mas se a gente voltar para a oração, hoje a gente vai ver que a oração continua no tempo. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36.
Mateus 9, de 36 a 38, nós vamos ler. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa oração de Jesus, ela era super atual nos dias dele. Tinha uma multidão de gente que estava aflita, que estava exausta, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se compadeceu daquelas multidões. Ele não tinha morrido ainda. E ele veio para dar vida por aquelas multidões. E ele, olhando para elas, eu fico imaginando o que Jesus pensou. Talvez ele pensou o seguinte: entre outras coisas, não foi para isso que eu criei vocês. Não foi para passar esse tipo de dor. Não foi para passar esse tipo de perda. Não foi para passar esse tipo de angústia. Não foi para passar esse tipo de medo, de preocupação com a vida. Não foi para nada disso. Mas o pecado entrou e agora eu consigo olhar para vocês e eu vejo o estrago que o pecado fez nesta humanidade. E Jesus, num corpo de homem, 100% Deus, ele olha para aquilo, ele vê as dores que ele sofre, ele vê as situações que ele sente, ele vê os lugares que ele anda, ele vê as famílias que ele conhece, ele olha aquela multidão, ele olha para a cruz, mas a palavra de Deus também nos diz que Jesus, quando ele foi para a cruz, ele olhou para frente e ele entendeu que valia a pena passar por tudo aquilo em troca da alegria que lhe estava proposta por aqueles que seriam resgatados pelo sangue de Jesus, por aqueles que seriam feitos filhos. Ele orou em João 17, orou por você e orou por mim, nós que viemos a crer nele depois de tudo isso ter acontecido, mas naquele momento ele estava preso dentro do tempo e do espaço, estava nessa dimensão nossa. E é difícil a gente entender como que a compaixão de Jesus se manifesta, alguém que é Deus, homem, Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Tem um texto que nós falamos muito aqui, uns textos clássicos aqui do ministério, aquele texto de Filipenses de Paulo falando: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, quando ele se esvaziou de ser quem ele era, para ser reconhecido em figura humana. Mas eu quero pegar só esse primeiro versículo. Jesus, ele se compadeceu das multidões. E eu vou dizer para você e para mim, vamos ter nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Porque muitas vezes nós estamos lidando com pessoas ao nosso redor e nós esquecemos que podem ser pessoas boas, amigos de trabalho, amigos de vizinhança, mas se nós não pregarmos o Evangelho, nós não estamos nos compadecendo deles, nós não estamos alertando que há algo vindo, há algo terrível que já está no caminho contrário, e nós temos que estar atentos e sensíveis a isso. Nós estamos vendo tempos aqui no Brasil impensáveis que já algumas coisas nós não vamos poder pregar pela internet, como eu estou pregando, vamos pregar aqui dentro da igreja, não para especificar pecado, mas talvez já não vai nem possível se pregar qualquer pecado que seja, porque na verdade, se você falar sério, qualquer pecado que se confronta, quem quer que seja, é um discurso de ódio contra quem não quer abandonar pecado. Qualquer pecado. Não pode mentir: você está me julgando, cadeia para ele. Você não deve roubar, cadeia para ele. Você não pode ser adúltero, ter amante, tem que ser fiel ao seu marido, à sua esposa. É discurso de ódio. Já isso vai acontecer. Todas as formas de pregação do Evangelho já estão sendo cerceadas em muitos lugares. É impressionante a gente ver isso acontecer, isso está acelerando nos nossos dias, mas hoje nós podemos pregar com liberdade aqui no Brasil. Hoje nós podemos olhar as multidões que estão ao nosso redor, e nós podemos e devemos fazer a diferença na vida deles. Você vai falar: mas eu não sou evangelista, mas Jesus mandou todos irem pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todos, é para todos os que são cristãos. Sabe por quê? Porque ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas. Essa é a função, o ministério primordial do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é nos levar com poder para pregar o Evangelho, e é ele do outro lado, ele sai da nossa pregação e vai no coração da pessoa e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Ele está aqui com você pregando, ele está aqui com a pessoa ouvindo, então você não tem que fazer nada a não ser abrir a boca e falar. E sabe o que mais? Quando você começar a falar, você nem vai prestar mais atenção no que você está falando, porque o próprio Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca, vai dar direção do que você vai falar, e você vai tocar o
o coração daquela pessoa exatamente no que ela precisa ouvir. Sabe por quê? Porque Deus faz tudo. E faz mais. Se você não pregar, Ele vai chamar outro para pregar. A obra do Senhor vai ser feita, conosco ou sem nós. Melhor conosco, melhor fazer parte, melhor experimentar essa alegria de pregar, essa alegria de manifestar dons, essa alegria de experimentar o Espírito Santo de Deus fluindo. Sabe uma coisa tremenda? É tremendo. Não é meu dom. Assim, você vai mover em dons que não são os seus. Eu não sou profeta. Algumas vezes eu me movi profeticamente. E é uma coisa tremenda quando você sente algo no coração e você começa a orar ou você está pregando para a pessoa e de repente você fala alguma coisa que a pessoa quebra e começa a chorar. Não é porque ela começou a chorar, é porque o Espírito Santo levou você a falar o que aquela pessoa queria ouvir. Não, essa é uma das coisas mais preciosas da vida, você fala, Deus falou através de mim, Ele falou, não fui eu, era impossível acertar, Ele deu, eu falei. Mas sabe quando você vai experimentar isso? Falando, orando, de alguma maneira se comunicando com alguém, fazendo algo, saindo da inércia, fazendo a diferença. Mateus capítulo 20, versículo 6. Nós lemos Jesus trazendo essa parábola, o Senhor que estava regimentando trabalhadores e saindo por volta da hora 1/10. A hora 1/10 estava entrando na última hora. Outra tradução fala a última hora. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para trabalhar na vinha. Meu querido e minha querida, é uma bênção você fazer parte conosco, é uma alegria ter todos vocês juntos, e todos os que faltaram, e todos que estão chegando, e o que Deus tem. Mas muito mais alegria haverá para você, se você for trabalhar, se você entender que a hora está chegando no final, né? A gente tem aqui no ministério, todas as pessoas que servem em algum lugar, a gente chama de os trabalhadores da última hora. Todos que estão envolvidos em algum ministério, né? Todo ano a gente reúne, a gente organiza, e a gente vai, a gente tem uma lista de distribuição. E esses entenderam que nós estamos chegando na última hora. Até a música do Peninha virou os trabalhadores da última hora. Tem até uma música de adoração a Deus, falando acerca dos trabalhadores da última hora, porque há mais irmãos lá fora. E nós precisamos alcançar o ferido, o desviado. Precisamos alcançar aqueles que precisam de salvação, de arrependimento, de restauração de vida. E você está sendo chamado pelo Senhor para fazer a diferença e para trabalhar. Não sou eu que estou te chamando, é o Senhor que está te chamando. Porque Ele te comprou por preço para usar a sua vida. Ele quer que você esteja aos pés dEle, para receber ensino, para orar, para se quebrantar diante dEle, para ser ensinado por Ele. Para todas as vezes que alguém está ensinando a palavra, seja aqui no culto, seja na célula, seja na reunião de mulheres, reunião de homens, qualquer lugar que seja, aproveita o que está sendo ensinado e esteja aos pés de Jesus. Você não precisa ficar literalmente ali ajoelhado no chão, mas tenha um coração inclinado para receber o que está sendo falado, porque Deus tem coisas para falar na sua vida no dia em que você está de coração aberto para falar. Muitas vezes num salão assim, pessoas recebem, a pessoa que está do lado não recebe nada, porque não está de coração quebrantado, está de coração endurecido, não quero ouvir o que esse cara está falando, e Deus não vai falar, Ele vai respeitar a sua decisão. Mas se você abre o coração, Ele vai mover. E Ele está nos chamando a fazer a diferença aonde nós estamos plantados. Há uma multidão lá fora que nós precisamos alcançar. Há gente desesperada, angustiada, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta. E sabe de uma coisa? Não tenha medo.
Tudo o que essa pessoa precisa, se Deus permitiu que estivesse na tua frente, você tem, ou Ele vai te dar enquanto você fizer, porque alguma coisa vai manifestar. Talvez você vai manifestar só o dom de misericórdia, e você vai chorar com quem chora, e você vai acolher aquela pessoa naquela dor, e você não tem resposta para dar para ela, mas enquanto você abraça usando de misericórdia, o Espírito Santo de Deus vai envolver através do seu abraço, e o seu abraço vai ser o abraço de Jesus na vida dela. Você nem vai entender o que aconteceu, mas você fez o que você podia fazer com o recurso que você tem, e provavelmente Deus vai manifestar algo que está em você e você não sabia. A Thaís, ela tem a unção do abraço. É sério, é impressionante. É impressionante, ela abraça as pessoas, chora. Eu já vi várias vezes acontecer, e o Espírito Santo quebra o coração das pessoas. Tem uma misericórdia envolvida ali, tem um segredo envolvido ali. Agora, se você nunca abraça ninguém, a gente fala, abrace pelo menos 200 pessoas antes de sair daqui, porque isso é profético. Então a gente faz assim, ó, ups, deixa eu sair daqui antes que alguém me abrace, que eu não quero abraçar ninguém, ninguém me toca, ninguém mexe em mim, eu quero ficar sozinho. Seja feliz sozinho. Não, abra os braços, receba um abraço, receba a cura, receba o amor de Deus, receba a vida, deixe o Espírito Santo de Deus te envolver. Tem tantas coisas que o Senhor nos chama para fazer, vocês já entenderam. Eu vou dizer uma coisa para você, se você decidir abrir o coração para Deus te usar, você vai descobrir coisas que estão escondidas dentro de você, que você nunca imaginou que aí estivessem. Tesouros escondidos, que você precisa abrir o coração para pôr em movimento, para glorificar a Deus, para ser uma bênção na vida de alguém e experimentar as melhores experiências que nós podemos ter como cristãos nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa palavra foi para você? Amém. Então diga glória a Deus.